Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Você poderá estudar conosco gratuitamente entrando no endereço eusouluz.com.br. Hoje com mais um programa Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. O Renato nos escreveu de Niterói dizendo: Bom dia, Paulo, Maria Lúcia e demais estudantes da luz. Podemos fazer antes do Bija Mantras uma invocação à amada Mãe Divina, oferecendo-os a ela, terminando com o respectivo selamento no final dos mesmos? Renato, sim, você pode fazer uma invocação à Mãe Divina perfeitamente antes dos Bija Mantras. É até um fortalecimento, um direcionamento da energia, sem problema nenhum. Pode fazer, não há necessidade, mas é bom. Continuando o e-mail do Renato, ele diz: Em relação, Maria Lúcia, aos livros mais importantes que devemos ler inicialmente, eu penso que o livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, deveria figurar nesta listagem inicial, porque ele trata do poder do eu inferior em nossas vidas, que pode interferir em muito na nossa caminhada para a luz do nosso eu superior. Foi o livro que me impulsionou de volta aos ensinamentos da Grande Fraternidade Branca. Outro livro básico e muito importante também, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, de Deepak Chopra, descreve de forma clara e didática os passos que devemos dar para a comunhão com a nossa amada presença do Eu Sou e que, como o primeiro, nos traz de volta para a nossa espiritualidade. Vitória sempre na luz, Renato. Bem, vamos por partes. Primeiro, cada pessoa tem o seu momento e o seu livro. O seu momento de encontrar e entender o ensinamento. Às vezes, nós temos um livro por um ano na estante e de repente resolvemos abri-lo. E aquela leitura abre 1000 portas em nossa consciência, porque aquela era a hora de ler aquele livro, não antes. E segundo, o livro que tocou para você, Renato, foi O Poder do Agora. Para mim foi A Alquimia de Saint Germain. E certamente foi um diferente para cada participante do nosso grupo. E para você, Paulo, qual foi o livro que te tocou? Depende da época, né, Maria Lúcia? Houve épocas em que foi um livro, houve épocas em que foi o outro. Mas o livro que iniciou realmente tudo na minha vida foi o livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, quando eu tinha 16 anos. Este foi o livro que me trouxe para os ensinamentos. Mas o que eu quero dizer com isso para você, Paulo, Renato e amigos, é que a lista inicial dos 12 livros recomendados foram selecionados não como únicos, mas como alguns dos livros indispensáveis. Se nós colocássemos todos os livros que consideramos indispensáveis, a listagem inicial seria enorme e desanimadora. Os livros que você recomenda, Renato, são realmente excelentes, consideramos tão bons que eles estão incluídos em nossa bibliografia, que é limitada e seleta, bem seleta. No entanto, existem muitos outros livros excelentes que também poderiam estar ali. A lista da bibliografia não é menos importante que a lista dos 12 livros iniciais. A Karina de Niterói nos escreveu dizendo: Bom dia, querido grupo de estudos da luz de Deus que nunca falha. E queridos Paulo e Maria Lúcia, eu os saúdo junto com o nosso comandante Miguel e nossos amados anjos de luz que nos ajudam tanto na nossa evolução. Bem, eu vi na internet que existe um site chamado Anjos da Luz e um templo espírita chamado Arcanjo Miguel. Cliquei em cima porque eu sempre quero ver se arrumo fotos novas do nosso amado Arcanjo Miguel e faço buscas pela internet. Mas qual foi a minha surpresa? Nesses lugares trabalha-se com macumba, com amarração, essas coisas de trazer pessoas em tantos dias
Fiquei completamente confusa em ver tal coisa. Como eles usam o nome da nossa luz divina para chamar a atenção das pessoas, no intuito de vender imagem de amarração como uma coisa saudável e normal. Eu achei isso um atrevimento e escrevi para eles que eles deveriam trocar o nome, pois os anjos de luz não se interessam em vontade terrena, mas sim na vontade de Deus. Eu recebi como resposta que o nome vai continuar assim mesmo. Como podemos nós fazer algo para que esse povo não use o nome de Deus em vão assim? Vitória na luz de Deus, que sempre vence, muito agradecida, Karina. Karina e amigos, a Ângela de Belo Horizonte escreveu algo que cabe na mesma resposta que eu vou dar para você. Ela diz: queridos Paulo e Maria Lúcia, eu fiquei muito impressionada com uma coisa que eu vi ontem na rua, que eu julgo ser de grande importância sermos todos orientados em como nós devemos nos colocar diante de tal situação. Imaginem vocês que às 14 horas, na avenida principal da cidade de Belo Horizonte, na calçada, visível ali para quem passasse, havia uma cena monstruosa de magia negra, eu suponho. Nós vamos descrever a cena e ela é realmente pesada. Se tiver crianças pequenas ouvindo o programa com vocês, eu acho que vocês deveriam baixar o volume e tirar a criança da sala. Isso é só um aviso com respeito às crianças. Dando um tempinho, então, para que isso aconteça. Continuando, então, a leitura do e-mail da Ângela de Belo Horizonte. Estava ali exposto um cão enorme de pelo marrom, sem patas, sem cabeça, todo queimado, e a barriga aberta com coisas dentro, e algumas galinhas sem cabeça na mesma situação. Eu nunca havia visto algo tão horrível dessa maneira. A gente ouve contar, mas nunca imagina o quanto é horrível ver. E eu vi, mas a princípio eu não entendi. E quando eu dei por mim, estava do lado daquilo. Pensei que fosse um tronco queimado e eu olhei para a minha infelicidade e vi aquilo. Eu estou muito impressionada e não consigo tirar isso da minha cabeça. Será que acabei por ficar contaminada com tamanha crueldade? É possível isso? Devo fazer algum decreto ou comando de luz específico para me purificar? Ou ao local? Sim, porque ali é o local por onde passo sempre para ir ao meu escritório. Havia um senhor médico ao meu lado que ficou, eu acho, mais assustado do que eu. Meu Deus, que mundo é esse? Aí fiquei pensando até no ato de comer carnes. Como a gente pode continuar comendo carnes? Eu estou mesmo muito impressionado. Por favor, me orientem. Grata e desculpe-me por relatar essas coisas tão horríveis e também impressioná-los, mas eu estou mesmo precisando saber se basta clamar pela interferência divina ou fazer algo mais forte. Eu sou Ângela de Belo Horizonte. Queridas amigas e irmãs na luz, Ângela e Karina, a palavra que une os dois relatos de vocês é indignação. Vocês duas ficaram indignadas em ver a ação destes grupos de ação espiritual que vocês veem claramente estarem longe da vontade divina. As perguntas que vocês fizeram são complexas, mas as respostas são simples. Lembrem-se do que Deus fez no céu, quando Lúcifer se rebelou e tentou agir assim. Deus comandou o arcanjo Miguel para que enviasse Lúcifer e seus seguidores para a terra. Então, esta é a resposta. Precisamos enviar estes seguidores de Lúcifer para Deus, assim como Deus enviou para a terra. Fazermos na terra assim como Deus fez no céu. Vejam que é a primeira vez que com certeza podemos dizer que algo de ruim veio de Deus para nós. Deus enviou o Lúcifer para o plano da terra, onde os filhos da luz estavam estudando, evoluindo. E por que veio? Por que Deus não o consumiu por lá mesmo? Porque este é um teste para a humanidade. Deus quer ver os seus filhos atuando no comando de São Miguel para manter a ordem e o progresso. E estas palavras que estão em nossa bandeira são divinas. Ordem e progresso. Tudo aquilo que é desordem e bloqueia o progresso da luz
e do bem absoluto precisa ser retirado da terra. Assim, quando vemos o que vocês duas viram, precisamos dizer: em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, eu comando o amado Arcanjo Miguel para que leve os autores desta magia negra para receberem o julgamento do fogo sagrado perante os senhores do karma agora. Amados Elohim, Astré e Pureza, queimem através, consumo toda esta magia negra. Amado Espírito Santo de Deus, queime através, liberta os inocentes de toda esta magia negra. Amém. Se você sentir que há necessidade, faça uma sessão de decretos logo após o pedido de julgamento. Procure iniciar com a invocação do tubo de luz, mas sabemos que nem sempre é possível. Precisamos aproveitar o momento de indignação para fazer a invocação do julgamento. E logo na sequência, então, faça o cone de luz e o anel de fogo do Sr. Maitreya. Se todos fizerem isso, o mundo estará limpo em breve. Podem ter certeza disso. Olha, minhas queridas amigas, foi muito bom vocês terem feito essas perguntas, porque esta semana eu andava pensando justamente nesse fato. Como tem magia negra sendo feita diariamente pelos terreiros mais fortes do país, contratados por políticos de muito poder no Brasil. Não estou contando nenhuma novidade, porque vocês sabem disso. Atuando fortemente na magia para que eles se mantenham em cargos de poder. E somente os filhos da luz têm poder para tirar os anjos caídos do poder político na América do Sul. Se nós não fizermos o chamado comando ao Arcanjo Miguel, aos poderes de luz para que venham limpar a política brasileira, a política sul-americana, eles sozinhos nada podem fazer. Sem o nosso comando, eles não podem atuar. Este é o nosso teste e esta é a nossa hora. É a hora da vitória. Está escrito, vocês se lembram, já temos dito muitas vezes, que Deus deu o poder do mundo, o comando do mundo ao seu Filho. Aqui no planeta Terra, quem manda é o Filho de Deus. E as coisas estão nesse pé porque os filhos da luz não estão atuando, estão atemorizados, estão se trancando, fazendo grades em volta da casa, ao invés de simplesmente comandar a luz. E ao dia todo, você está andando, você vai indo para o trabalho, comanda os arcanjos para descer no Senado e acabar com aquela imoralidade lá no Senado, e depois na Câmara Federal, e depois na Justiça, e vamos indo parte por parte até conseguirmos tirar os anjos caídos, porque a hora que eles saírem, o povo da luz vai aparecer, vai subir, vai assumir o comando. Nós temos no Brasil gente muito boa e muito preparada para comandar o Brasil. Mas esta é uma tarefa nossa, e esta é a hora do julgamento final. Mas só pode haver julgamento se houver o chamado para julgamento. A Nadir Mari, de Sorocaba, nos enviou um texto de Greg Braden, desenhista de sistemas de computação aeroespacial e geólogo-chefe da empresa Phillips Petroleum. Greg é um cientista conhecido hoje por unir o mundo da ciência ao mundo espiritual. Introdução. A descoberta do grande código Isaías nas cavernas do Mar Morto, em 1946, revelou as chaves sobre o nosso papel na criação. Entre estas chaves encontram-se as instruções de um modelo perdido de oração, que a ciência quântica moderna sugere que tenha o poder de curar nossos corpos, trazer paz duradoura ao nosso mundo e, talvez, prevenir as grandes tragédias que poderia enfrentar a humanidade. Com as palavras de seu tempo, os essênios nos lembram que toda a oração já foi atendida. Qualquer resultado que possamos imaginar e cada possibilidade que sejamos capazes de conceber é um aspecto da criação que já foi criado e existe no presente como um estado adormecido de possibilidade. Criar ou acessar?
A partir desta perspectiva, nossa oração baseada nos sentimentos deixa de ser algo por obter e se converter em algo a acessar o resultado desejado, já que já está criado. Dando uma pausa nessa leitura, eu quero dizer a vocês que a gente já disse para vocês aqui várias vezes, em outros programas, que se a presença eu sou, o corpo causal e o Santo Cristo, o intermediário entre nós e Deus, são os nossos corpos superiores, então tudo o que existe de perfeição na mente de Deus já faz parte de algo em nós. Precisamos apenas acessar. Então vejam que interessante. Continuando. Aqui estão conectadas as partículas de luz? Greg diz que estamos sendo levados à possibilidade de que existe um novo campo de energia e que o DNA está se comunicando com os fótons por meio deste campo. Então eles têm alguns experimentos que mostram isso. Vamos lá, o primeiro experimento. Neste experimento foi recolhida uma amostra de leucócitos, glóbulos brancos, de vários doadores. Estas amostras foram colocadas em uma sala com um equipamento de medição das alterações elétricas. Neste experimento, o doador era colocado em outra sala e submetido a estímulos emocionais, provocados por vídeos que lhe causavam emoções. O DNA era colocado em um lugar diferente do doador, mas no mesmo prédio. O doador e seu DNA eram monitorados e quando o doador mostrava as alterações emocionais, medidas em ondas elétricas, o DNA expressava respostas idênticas e simultâneas em uma outra sala, em um outro local no mesmo prédio. Os altos e baixos do DNA coincidiram exatamente com os altos e baixos do doador no mesmo momento. O objetivo era saber a que distância poderiam estar separados o doador de seu DNA para que o efeito continuasse a ser observado. Então, pararam de fazer provas quando chegaram a uma distância de 80 quilômetros entre o DNA e seu doador e continuaram, então, mesmo assim, obtendo o mesmo resultado. Aqui eu dou uma paradinha na leitura e digo para vocês, bem que podiam ter ido lá do outro lado do planeta para ver se funcionava. Eu acho que ficou faltando isso, não é, Maria Lúcia? Pois é, Paulo, e eu fico me questionando o seguinte, como é que fica a doação de órgãos, hein? Ah, com certeza, eu pensei nisso também, no momento em que estava lendo esse texto a primeira vez. Precisamos meditar sobre esse assunto, realmente faz sentido. Continuando o texto. Sem diferença e sem atraso de transmissão, o DNA e o doador tiveram as mesmas respostas ao mesmo tempo, mesmo a 80 quilômetros de distância. E o que isso significa? Greg Braden diz que isso significa que as células vivas se reconhecem com antecipação, através de uma forma de energia não reconhecida, pelo menos não pela ciência. Esta energia não é afetada nem pela distância, nem pelo tempo. Não é uma forma de energia localizada, mas uma energia que existe em todas as partes e todo o tempo. Quero parar para fazer mais um comentário. Vejam, então, que se as células se reconhecem, isso pode significar que quando um doador doa um órgão para o corpo de outra pessoa, essa pessoa com aquele órgão em seu corpo passa com certeza a atrair também o karma dessa pessoa, porque toda a energia da pessoa que está vagando aqui pelo planeta reconhecerá no indivíduo que carrega aquele órgão daquele outro ser a energia correspondente a ele. Porque os mestres ensinam que toda a energia emitida por uma pessoa, ela reconhece o seu emissor e volta para ele um dia. Então essa é uma lei que não pode ser mudada. A doação de órgãos não só traz a memória do indivíduo, como nós já havíamos conversado aqui no programa, como também traz essa energia capaz de atrair as energias correspondentes àquele indivíduo no planeta. E isso envolve, é lógico, a energia kármica. É como se disséssemos, voltando àquela história da aula sobre a mandala, onde nós sabemos que um corpo pode ser alterado quando uma outra energia nele estiver. Ou seja, se você tem uma pessoa
ruim trabalhando na sua loja, no seu negócio, você pode atrapalhar todo o seu negócio por causa deste funcionário ruim. Então veja que se você tem um órgão ruim, um órgão ligado a muito karma de outra pessoa, este órgão vai ser um magnetizador de energia ruim para o corpo. Assim, se um pedaço do corpo deste ser que criou tal karma, mesmo depois de sua morte, estiver no corpo de outra pessoa, ele continuará interligado com a energia que dele um dia saiu e correspondente a ele, mesmo estando dentro de outro corpo. Meu Deus, muito complicado isso. Continuando o texto de Braden. O experimento 2. Outro experimento foi realizado pelo Instituto HeartMath e nele se observou o DNA da placenta humana, a forma mais antiga do DNA, que foi colocado em um recipiente onde podiam ser medidas as suas alterações. Foram distribuídas 28 amostras em tubos de ensaio para um mesmo número de investigadores previamente treinados. Cada investigador foi treinado para gerar e emitir sentimentos e cada um podia ter fortes emoções. O que se descobriu foi que o DNA mudou de forma de acordo com os sentimentos dos investigadores. Quando os investigadores sentiram gratidão, amor e estima, o DNA respondeu relaxando e seus filamentos se estirando. O DNA ficou mais longo. Quando os investigadores sentiram raiva, medo ou estresse, o DNA respondeu se encolhendo, se atrofiando, tornou-se mais curto e muitos códigos se apagaram. Algumas vezes você já se sentiu descarregado por emoções negativas? Agora sabemos por que nossos corpos também se descarregam. Os códigos do DNA se conectaram de novo quando os investigadores tiveram sentimentos de amor, alegria, gratidão e autoestima. Estas alterações emocionais provaram que eram capazes de ir além dos efeitos eletromagnéticos. Os indivíduos treinados para sentir amor profundo foram capazes de modificar a forma de seu DNA. Greg Braden disse que isso ilustra uma nova forma de energia que conecta toda a criação. Esta energia parece ser uma rede tecida de forma ajustada e que conecta toda a matéria. Essencialmente, podemos influenciar essa rede de criação por meio da nossa vibração. Bom, aqui eu vou dar mais uma paradinha para comentar uma outra coisa. Então veja que para o cientista, ele chega à conclusão de que ao mesmo tempo que um DNA se contrai e perde informações, ele pode ser reconstruído desde que a pessoa volte a ter uma vida em harmonia, amor e alegria. Bom, ocorre que se a pessoa morrer, ela fica com aquilo registrado da forma que estava no momento de sua morte, porque ela só tem como trabalhar isso se ela estiver viva, encarnada. Uma vez que desencarna, deixa de ter essa possibilidade. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas entendam aqui, nesse estudo científico de DNA, o quão importante é a transformação de autoestima, gratidão, alegria, amor, que nós precisamos ter. É quase tão importante quanto orar, quanto estudar, é vocês trabalharem essa nova forma de sentir a vida. É manter um sentimento elevado todo o tempo, né? Apesar do que esteja ocorrendo à volta, manter harmonia, alegria, gratidão, amor. Para isso, na minha opinião, eu entendo que sentimento é esse. Eu acho que eu vou colocar uma situação aqui para vocês. Quando as pessoas encontram o primeiro amor, naqueles primeiros dias, né, em que aquele amor está acontecendo, você ali adolescente, vocês que já passaram por isso, sabem? Quando você encontra aquele grande amor da sua vida. E nada tira aquela sensação de satisfação e alegria que você está sentindo. Os problemas estão acontecendo ao teu lado e você está nem aí. Você está feliz, alegre, aquele sorriso de satisfação no rosto. Então é assim que nós precisamos buscar sentir. Continuando então o texto. Uma questão de vibração. É o subtítulo. Há mais de 50 anos, em 1947, o Dr. Hans Jenny desenvolveu uma nova ciência para investigar a relação entre a vibração e a forma.
Mediante seus estudos, o Dr. Jenny demonstrou que a vibração produzia geometria. O Dr. Jenny produziu uma surpreendente variedade de desenhos geométricos, desde alguns muito complexos até outros bastante simples em materiais como água, azeite, grafite e enxofre em pó. Cada desenho era simplesmente a forma visível de uma força invisível. A importância destas experiências é que, com elas, o Dr. Jenny provou, sem espaço para dúvidas, que a vibração cria uma forma previsível na substância onde é projetada. Pensamento, sentimento e emoção são vibrações que criam um transtorno sobre a matéria em que são projetados. A partir da resposta, a chave para obter um resultado entre os muitos possíveis reside em nossa habilidade para sentir que nossa escolha já está acontecendo. Ouçam isso, que nossa escolha já está acontecendo. Então volta aquele assunto do início, né? De entender que aquilo que nós queremos criar já está criado em algum outro lugar, que no caso é a mente da presença eu sou. Sempre que queremos fazer algo de bom para o próximo, é lógico, de bom para a vida, algo pró-vida, pró-alegria, pró-harmonia, pró-satisfação. Continuando. Vendo então a oração deste modo, como algo que já está acontecendo, com o sentimento de que está acontecendo, nos leva a encontrar a qualidade do pensamento e da emoção que produz esse sentimento. Viver como se o fruto da nossa prece já estivesse a caminho. Se pensamento, sentimento e emoção não estão alinhados, então não há união. Repetindo, se o pensamento, sentimento e emoção não estão alinhados, então não há união. Portanto, se cada padrão se move em uma direção diferente, o resultado é uma dispersão de energia. Se, por outro lado, os padrões da nossa oração centram-se na união, como pode o material da criação não responder à nossa prece? Qualquer um que diga a esta montanha, sai daí e joga-te ao mar, não vacilando em seu coração, mas acreditando que acontecerá, assim será. Marcos 11, 23. Então a chave para que a oração seja eficaz é a união do pensamento, do sentimento e da emoção. Vamos então parar a leitura para fazer um comentário sobre esse assunto. Pensamento é aquilo que eu foco, aonde está a minha atenção. Sentimento é aquilo que eu sinto que vai acontecer, aquilo que eu espero, a minha expectativa positiva ou não. E a minha emoção é aquilo que eu desejo, é aquele sentimento que nós temos de que merecemos, aquilo pelo qual estamos querendo. Então, quando eu sei que quero, desejo, ponho atenção, mantenho a minha vontade acesa com o meu pensamento e mantenho uma expectativa positiva de que vou conseguir, então nada pode vencer isso. Então, para que isso fique bem claro e não haja confusão nenhuma, pensem bem, o pensamento realmente é um foco onde põe atenção. Se você não pensar naquilo que você quer e não mantiver a mente focada como os mestres ensinam, então a oração que você está fazendo não vai surtir efeito. O sentimento e a emoção é que confundem um pouco. As pessoas pensam, nossa, sentimento e emoção não é a mesma coisa? Sentimento é o que eu sinto com relação ao externo, com relação à minha oração, à resposta à minha oração. Ou seja, falando em relação à oração, se eu tenho sentimento com relação à oração, qual é o meu sentimento de resposta da oração? Será que vou ser atendido? Se eu sinto em meu coração que não vou ser atendido, então não serei. É este sentimento de expectativa é que vai gerar ou não a resposta. A emoção é a minha vontade de receber aquilo, é o meu magnetismo, é a minha capacidade de usar o plexo solar para atrair aquilo que eu quero. Então são três coisas bem diferentes, mas que se complementam. O pensamento é alfa, o sentimento é alfa e ômega, e a emoção é o ômega. É o desejo que atrai, é o pensamento que dá a forma, mas é o sentimento que faz a ponte entre a manifestação e o seu pensamento. Voltando ao texto de Greg. Com que rapidez manifestaremos? Diz Greg Braden que alguns dos nossos cientistas estão preocupados porque o magnetismo da Terra está diminuindo drasticamente e rapidamente.
Inclusive já especularam em segredo sobre uma possível alteração nos polos magnéticos do planeta. Diz que quanto maior o magnetismo, maior é o tempo para a manifestação no nosso mundo do que pensamos e sentimos. Por conseguinte, quanto menor o magnetismo, menor será o tempo para nos encontrarmos com a manifestação de nossos desejos ou com a manifestação dos nossos medos. Conclusão. Vimos que geneticamente nosso DNA muda com as frequências que produzem nossos sentimentos. É assim que as frequências energéticas mais altas, que são as do amor, impactam no ambiente de forma material, produzindo transformações não só em nosso DNA, mas também no ambiente que nos cerca. Portanto, quanto mais amor deixarmos fluir por nossos corpos, mais adaptados estaremos para enfrentar o que possa acontecer e para conduzir nosso planeta mediante nossos pensamentos positivos em conjunto para o melhor futuro possível. Greg Braden. Bem interessante e combina com tudo que os mestres dizem. Realmente o caminho é o autocontrole, a expansão da energia do bem absoluto em si e a comunhão com Deus interior. Há milhares de anos, os místicos afirmavam que chegaria o dia em que a ciência provaria as verdades divinas. Não é maravilhoso nós estarmos aqui assistindo este grande momento da humanidade? Sobre este texto, vale comentar a necessidade de exercitarmos a concentração. Os mestres e a ciência afirmam que o tempo que temos pela frente é curto. A Bíblia alerta para o problema de casa dividida, o que é uma referência ao nosso hábito de ter a mente direcionada para um lado, o sentimento para o outro e o corpo físico no meio. É preciso estar aqui e agora, concentrar totalmente no que estamos fazendo naquele exato momento. Com isto, liberamos um monte de peso do passado e de preocupações do futuro, ficando assim mais leves. Assim conseguiremos colocar os pensamentos e os sentimentos na mesma direção para magnetizar o bem, o bom e o belo. Greg Braden diz: devemos viver como se o fruto de nossa prece já estivesse a caminho. Não é exatamente isso que os ensinamentos dos mestres ascensos recomendam no Conceito Imaculado e no Mapa do Tesouro? Mais ainda, como se já estivesse ocorrendo. Meu querido ouvinte, pense agora em seu maior problema. Como gostaria que ele fosse resolvido? Agora pense na solução. Qual é a solução ideal? Vamos repetir outra frase do texto. Abre aspas. A chave para obter um resultado entre os muitos possíveis reside em nossa habilidade para sentir que nossa escolha já está acontecendo. Esta é a grande chave para a gente ter aquilo que deseja. Visualizar e sentir que aquilo já está ocorrendo. Mas é preciso pensar, afirmar e sentir com absoluta convicção. Sem medos, sem dúvidas. E quando o seu desejo for em relação a alguma outra pessoa, se esta pessoa está com drogas, bebendo muito, ou sem trabalho, sem rumo na vida, a melhor forma de ajudar é ver esta pessoa bem posta, trabalhando, feliz e totalmente ajustada socialmente, espiritualmente, como ela deveria estar. É esta visualização, esta concentração que nós devemos atingir. Por que Saint Germain consegue materializar uma coisa, um prato, uma comida, um jantar, como nós vimos naqueles livros,
concentração e visualização. Nós podemos chegar a manifestar as coisas na hora. E essas coisas, pelo que diz o cientista, vão acelerar a cada tempo, a cada minuto, a cada ano. E nós precisamos ter muito cuidado com os nossos pensamentos, porque aquilo que nós atraímos de bom, se o pensamento for negativo, temeroso, também atrairemos o mal. Existe um ensinamento que diz o seguinte: você quer vender sua casa, quer alugar sua casa? Eu, volta e meia, tenho esse pedido por telefone, por e-mail, por Skype, as pessoas me procuram: ai meu Deus, eu preciso vender do meu terreno, eu preciso alugar a minha casa e não consigo. E por que não consegue? Porque você, em primeiro ponto, está sentindo o medo de não conseguir. Então entra o sentimento. Agora, a palavra pode transformar o seu sentimento em algo positivo. Vou dar um exemplo para vocês. Quem tem cachorro em casa, quando dá uma ordem para o cachorro e ele obedece, não tem a mínima dúvida de que ele vai obedecer. Quem tem filhos pequenos, obedientes, e costuma dar o comando: filho, faça isso, filho, faça aquilo, e o filho obedece, também sabe o que é o poder desta palavra quando ele é feito com confiança. Agora, quando você fala para os anjos que você quer que algo aconteça, ou seja, que a sua casa seja alugada, que o seu terreno seja vendido, e você utilizar essa mesma firmeza que você tem quando comanda um animalzinho de estimação, quando comanda qualquer situação de sua vida onde você tem o hábito de comandar com confiança, e utilizar essa mesma confiança desse momento onde você já tem confiança construída, e transportar essa confiança para esse momento onde você não tem o hábito de ter confiança, então você vai ver o resultado. E é por isso que esse comando de luz, eternamente grato eu sou, que nós liberamos para os associados e ou para aqueles que ouvirem a aula, e vocês aqui já ouviram a aula, então vocês vão conseguir desenvolver essa confiança. Porque é tudo que falta, não é, Maria Lúcia? É exatamente isso, Paulo. E uma palavra que eu quero repetir aí, que eu já falei hoje: convicção. É preciso ter convicção. Tudo isso que você falou e mais, convicção. E o que pode nos dar essa convicção de saber que os anjos nos obedecem? Eles nos obedecem porque é lei. Simplesmente porque é lei e porque eles cumprem a lei. Porque Deus escreveu, Deus disse: pedi e recebereis. Batei e a porta abrir-se-vos-á. Deus tem honra. Ele cumpre a sua palavra. E os anjos, os arcanjos, os mestres obedecem à lei. Se eles não obedecessem à lei, eles não estariam lá. Por isso, nós temos que estar convictos que o nosso chamado, sendo para o bem, sendo correto, sendo digno, ele será atendido. E além disso, Maria Lúcia, precisamos treinar, botar em prática isso. Eu acho que é isso que realmente traz a confiança, é a prática. Claro, com certeza. Agora, por que às vezes a pessoa não vende a casa? Vamos supor, ela quer vender a casa para comprar outra. Então ela não tem que pedir para vender esta casa, porque ela estará dizendo a Deus como que ele deve fazer para ajudá-la a comprar aquela casa. Ele tem que dizer: eu quero e preciso comprar aquela casa assim assim. Coloca à disposição esta para vender, mas deixe que Deus resolva. De repente ele resolve que o dinheiro venha de outra forma. Nós não podemos dizer a Deus como ele deve fazer. Nós devemos fazer o pedido. O Antônio de Portugal participando conosco com o seguinte e-mail: saudações, irmãos da luz de Deus, Paulo e Maria Lúcia. No livro Chaves para o seu progresso espiritual, notas compiladas por Isabel Lopes a partir dos ensinamentos divulgados por Elizabeth Clare Prophet, na página 14, diz, abre aspas, antes da queda do homem, a presença do Eu Sou fornecia diretamente ao eu inferior toda a energia, sabedoria e virtude necessárias para a vida diária e para o desenvolvimento da alma. Fecha aspas. Pergunto, como a presença Eu Sou fornecia energia ao eu inferior? Pensei que o eu inferior fosse criado pelo homem, após a sua queda. Que o mestre Lanto nos ilumine, Antônio de Portugal. Antônio, o eu inferior a que o livro se refere
e para aqueles que quiserem ler esse trecho, no nosso livro aqui no Brasil está na página 16 e não na 14, é a alma separada de Deus. O livro não está se referindo ao morador do umbral, até porque nessa parte, nessa época a que o livro se refere, não havia morador do umbral. As pessoas andavam junto aos mestres. Mas, de outra forma, podemos sim dizer que o eu inferior, no sentido de morador do umbral, faz parte da alma que o criou, na sua ignorância. Esta alma alimenta este mal, este eu inferior, dando-lhe poder sobre si mesmo. Assim, a alma na Terra e o seu eu inferior estão conectados, estão ligados completamente. Não são o mesmo ser, mas são unos, aqui, isolados de todo o cosmos, por causa de sua imperfeição. A alma só se libertará quando transmutar este mal em luz. O Renato de Niterói nos escreveu: nas páginas 109 e 103 do livro da Universidade do Espírito, o Mestre Jesus nos diz, abre aspas, eu sou a ressurreição e a vida, sim, eu sou a transfiguração que a precede. O efeito da luz de Deus sobre a consciência do homem é de grande alegria e paz. Quando a luz e o fogo de Deus fluem através do homem com cristalina transparência, lavando e levando consigo as anteriores impressões de infelicidade, a glória e a liberdade que ele sente não tem limites. Todo o Filho de Deus pode e deveria passar pela iniciação da transfiguração, não somente como um ritual da Páscoa, mas também como a experiência única na vida, no alto da montanha, com os mestres ascensos Moisés, Elias e eu próprio, de que os apóstolos foram testemunhas. Esta é a dádiva de Deus que muda definitivamente a vida do indivíduo e prepara a alma para iniciações futuras na senda da cristicidade, até que a ressurreição possa ser alcançada. Fecha aspas. Concordo inteiramente com estas palavras do Mestre, pois há 20 anos eu mesmo vivi na minha vida. Estava com um problema no ouvido esquerdo, iria fazer uma segunda cirurgia. Peguei uma fita cassete do padre Lauro Trevisan intitulada O Programa de Cura. Nela, ele falava para visualizarmos Jesus em frente a nós, pousando a sua mão sobre a nossa cabeça e dela saindo um jato de luz branca, inundando todo o nosso corpo e expulsando a doença. Pois bem, fiz exatamente isso. Senti as mãos do Mestre sobre a minha cabeça e vi a sua luz inundando todo o meu corpo. Elevei as mãos para cima, chorando, sorrindo, com uma alegria e uma paz irresistíveis. Senti uma força dentro de mim, endireitando minha coluna e me elevando para cima. Caminhei até o aterro do Flamengo deste jeito, com um sorriso nos lábios, quase levitando. Daquele dia em diante, jurei para mim mesmo que iria descobrir que força era aquela, que Renato era aquele. Hoje, passados 20 anos, eu o descobri e eu estou aqui com todos vocês. Vitória sempre na luz, Renato. Renato, que bênção maravilhosa. Agradecemos por você trazer esta experiência tão rica a este programa de estudos. E eu tenho uma história também bonita para contar a vocês. Há poucos meses, exatamente em janeiro, uma grande querida amiga minha estava entre a vida e a morte no hospital. Estava envenenada por quimioterapia, com feridas internas em todo o corpo. Certa noite, muito enfraquecida, ela pediu à filha que a colocasse de pé, segurando nos pés da cama. Agora afaste-se, que eu quero orar, disse ela. Não vou cair. Então, ela firmou bem os pés no chão, conectando-se com a Mãe Terra, com a energia da Mãe Divina. Visualizou a energia cósmica penetrando no chakra da coroa e harmonizou-se e orou. Momentos depois, ela sentiu que estava curada. E está muito bem agora, está viajando. Meses depois, graças a Deus, superou tudo. Viver é uma arte maravilhosa. Esses momentos onde as pessoas atingem essa força, talvez por causa da tamanha emoção de estarem com um problema físico, né, de saúde, que é muito mais sério, e elas atingem esse ponto necessário para a vitória. Agora, quando o problema é menor,
mas não menos pior, porque ele atrapalha às vezes uma vida inteira, seja lá o que for, mas não sendo problema de saúde, é a mesma emoção, o mesmo trato deve ser dado. Claro, quanto mais forte for a emoção, a concentração projetada para o alto, com a mesma intensidade ela retorna. Veja o que o Renato contou, a situação do sorriso, ele andando com aquele sorriso. Então, é exatamente isso que nós temos que fazer. É o que eu tinha acabado de contar aqui, isso, com relação àquele sentimento de grande amor conquistado, naquele sentimento de estar junto à perfeição. É isso que nós precisamos manifestar o tempo todo. Eu não digo para vocês saírem por aí com um sorriso para os outros, mas sim com uma satisfação interior. Vocês vejam, amigos, que a maioria dos e-mails vem dos mesmos. Tudo bem, vocês podem me dizer, olha, eu não tenho muito o que perguntar porque as perguntas são ótimas, eles fazem as perguntas, eu estou satisfeito. Tudo bem, eu já entendi isso, muitos de vocês já nos disseram isso. Mas será que vocês não estão colocando em prática todos esses ensinamentos que vocês vêm ouvindo aqui? E dessa prática que vocês têm colocado em ação, vocês não têm conquistado momentos que vocês poderiam trazer aqui para o programa? Momentos como esse, de vitória, onde vocês conseguiram, utilizando os ensinamentos, resolver problemas na vida de vocês, conquistar vitórias? Porque isso vai ajudar os colegas, vai ajudar a vitória de cada um dos ouvintes. Eu espero o e-mail de vocês, ouvintes. Aquele e-mail com o seu depoimento da sua vitória, por mais que não pareça tão importante, pode ser a palavra que falta para a vitória do seu colega aqui do grupo. A Karina de Niterói nos escreveu dizendo: recebi agora um e-mail da minha cunhada que está separada de meu irmão. Ela era kardecista, já estudou sobre Umbanda, Candomblé, várias religiões. Agora ela é evangélica e fervorosa. Bem, o que ela me mandou falando de anjos me levou imediatamente a abrir o nosso site para mandar essa pergunta. Ela disse que na Bíblia, em Efésios 6:12, está escrito que as potestades, principados e hostes espirituais da maldade são anjos trevosos e que ela não acredita neles. Bem, eu faço aquela nossa invocação das hostes angélicas quase todos os dias. Posso dizer que todos os dias. Se não faço essa, faço outras das muitas invocações que faço. E uma das invocações é para os principados. Eu amo de todo o coração os meus anjinhos da luz. Vocês podem nos dar uma palavra sobre esta frase que está escrita em Efésios na Bíblia? Eu acho que isso só pode ser um tipo de interpretação dos evangélicos. Eles, por exemplo, entendem que ter amor por santos e mestres ascensos é idolatria. Eu não vejo como idolatria. Vejo como mestres de luz que nos ajudam a chegar a Deus através de experiências que tiveram e que nos passam. Bem, além do mais, ela diz que ela não reza, porque reza é idolatria. Ela disse que ora. Orar é orar a Deus. Realmente, isso tudo que ela me escreveu me faz correr para cá e pedir orientação para mim e para o nosso grupo. Desde já, amor, proteção, luz maravilhosa dos anjinhos de Miguel para todos nós. Vitória infalível em Deus, trazida pelos anjos de luz. Salve, Arcanjo Miguel, amado comandante da luz de Deus que sempre vence. Minha querida Karina, eu gostaria muito de saber por que a sua cunhada te passou esse e-mail. Você teria tentado trazê-la para o ensinamento, para a sua senda espiritual? Mas ela já tem um caminho que ela escolheu e deve ser o melhor para ela neste momento. Os mestres recomendam que nós não devemos discutir religião. Devemos apenas responder às perguntas que nos forem feitas, sem exagero na resposta. Porque às vezes estamos com tanto entusiasmo que transmitimos muito ensinamento, horas de ensinamento, por uma pergunta feita. E vamos além do que deveríamos. Vamos responder ao chamado de Jesus, indo atrás das ovelhinhas perdidas da casa de Israel, aquelas que estão desgarradas, sem rumo, sem nenhuma senda espiritual. A espiritualidade da sua cunhada está em uma faixa vibratória totalmente diferente da sua.
É uma questão apenas de cada uma respeitar a crença da outra. Eu não quero dizer com isso que foi falta de respeito ela te perguntar, mas o fato é que abalou a sua fé. Você precisa proteger a sua fé. Diga a São Miguel diariamente: Arcanjo Miguel, defende a minha fé. Arcanjo Miguel, defende a minha fé. Arcanjo Miguel, defende a minha fé. Não tente convencer ninguém e não permita que outras pessoas atirem dúvidas em sua consciência. Você já recebeu tantas graças de São Miguel? É uma devota maravilhosa dele e dos seus anjos? Mas basta alguém falar alguma coisa, alguma frase e pronto, Karina, a sua fé fica totalmente abalada. Karina, eu sugiro que você reveja todas as suas perguntas, analisando-as firmemente, friamente, como se fossem de outra pessoa. Observe qual é a característica que se repete em muitas das perguntas e por que isso acontece. Reflita porque as suas dúvidas muitas vezes vêm de fora e não de dentro, fundamentadas nos seus estudos. Agora vamos analisar o texto bíblico que confundiu um pouquinho você. Existem príncipes do bem e príncipes do mal, poderes do bem e poderes do mal. Existe uma hierarquia de luz chamada os vigilantes. Existe também uma hierarquia do mal, das trevas, chamada os vigilantes. Efésios 6.12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então veja, Karina, que Efésios 6.12 se dirige aos poderes das trevas que atuam nos lugares celestiais fazendo maldades. Agora, veja Romanos 13.1. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Agora, então, veja que em Romanos 13.1 nós vemos que as potestades, realmente, aquele poder absoluto que existe, porque potestades é relacionado à palavra poder, porque não há potestades que não venham de Deus, está escrito aqui. Então, as potestades realmente são de Deus. Nós podemos até dizer do poder do mal, mas o poder do mal não é um poder em absoluto, ele só tem o poder retirado do bem. Que o minuto que o bem reconhecer que anda dando poder ao mal, então o mal perde o poder. Em Colossenses 1.16, Karina, está escrito, abre aspas, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Fecha aspas. Então vejam que realmente as pessoas que querem utilizar a Bíblia para controlar e dominar as pessoas, elas fazem isso. O Antônio de Portugal nos escreveu dizendo: saudações, irmãos, na luz de Deus, Paulo e Maria Lúcia, em Gotas de Sabedoria, com o título Você Pode Curar, tem uma lista com nomes de doenças e as suas possíveis causas. A doença de Alzheimer diz o seguinte: mal de Alzheimer, desejo de deixar o planeta, incapacidade de encarar a vida como ela é. A cura para isso é compreender que tudo acontece na sequência do tempo e espaço certos. A ação divina correta acontece o tempo todo. Paulo, Maria Lúcia, quer dizer que todo ser humano que sofre deste mal tem o desejo de deixar o planeta? Isso é bom ou mal? Jesus esteja conosco. Antônio de Portugal. Meu caro Antônio, essa lista que você se refere é do livro Você Pode Curar a Sua Vida, de Luiz e Rei. Sei de várias pessoas que encontraram cura seguindo os ensinamentos desse livro. Você pode constatar por si mesmo quando machucar um dedo, quando tiver alguma dor ou mesmo algum problema de saúde crônica. Olhe a lista e veja se confere. Mas para afirmar se
todo ser humano que sofre de Alzheimer deseja deixar este planeta, seria necessário estar fundamentado em estatística, que nós não temos. Posso afirmar, no entanto, que é impressionante o quanto essa lista faz sentido. Quanto a ser correto desejar partir desta para melhor, não é não, de forma alguma. Somente Deus dá a vida e somente Ele pode tirá-la, somente Ele sabe a hora de retirá-la. O que nós devemos desejar aqui e agora é cumprir as tarefas as quais nos comprometemos a realizar nesta etapa passageira de existência aqui na Terra. Eu quero complementar essa resposta sua, Maria Lúcia, dizendo o seguinte: existem muitas pessoas que têm doenças baseado numa volta de karma planetário. Não necessariamente é com relação ao seu próprio karma, a sua própria má qualificação de energia. Pode ser que isso seja causado por uma má qualificação de energia planetária. A pessoa que já consumiu todo o seu karma, ou com uma boa quantidade do seu karma, ela às vezes termina a sua vida na Terra consumindo o karma planetário. Caso típico, Jesus. Jesus morreu na cruz, sofreu muito, consumiu o karma planetário. Ele não consumiu o karma pessoal das pessoas, como algumas religiões levam a crer. Ele não consumiu o seu karma, o meu karma, mas o nosso karma, em termos planetários. Então, a resposta à sua pergunta pode estar baseado nisso. Dependendo da elevação da pessoa, se for uma pessoa de alta energia espiritual, ela pode estar consumindo mais do que o seu próprio karma, pode estar consumindo o karma planetário. E para que possamos então vencer estas trevas que tomaram conta realmente não só do Senado, mas de toda a política brasileira, nós transformamos o Comando de Luz de Saint-Germain para atuar no Senado. Alguns de vocês já viram, nós enviamos para as Gotas de Sabedoria, nós enviamos também para o grupo de invocações Esmeralda. Então, me acompanhe agora no Comando de Luz para Saint-Germain atuar no Senado Federal. Em nome da minha amada presença do Eu Sou e da chama trina em meu coração, eu chamo agora pela luz violeta do coração de Saint-Germain, santo irmão da humanidade, purifica o Senado Federal em Brasília, consuma e dissolva todas as ilusões e espirais negativas. Amado Chohan da Liberdade, eleva agora a consciência dos políticos e de todo o povo brasileiro. Saint-Germain, amado mestre luz violeta radiante, purifica o Senado com justiça e liberdade. Saint-Germain, ao mestre ascenso, orienta os brasileiros, purificação sagrada, amor, perdão e caridade. Saint-Germain, consome agora nossos erros no Senado, leva a todo o nosso povo à verdade desvelada. Saint-Germain, Chohan violeta, mostra a todos os caminhos, traga a luz, traga a moral no Senado Federal. Chama violeta, liberta, purifica e ilumina. Saint-Germain, e por-se a vitória se aproxima. Saint-Germain, amado mestre, luz violeta radiante, purifica o Senado com justiça e liberdade. Saint-Germain, ao mestre ascenso, orienta os brasileiros, purificação sagrada, amor, perdão e caridade. Saint-Germain, consome agora nossos erros no Senado, leva todo o nosso povo à verdade desvelada. Saint-Germain, Chohan violeta, mostra a todos os caminhos, traga a luz, traga a moral no Senado Federal. Chama violeta, liberta, purifica e ilumina. Saint-Germain, por-se a vitória se aproxima. Saint-Germain, amado mestre, luz violeta radiante, purifica o Senado com justiça e liberdade. Saint-Germain, ó mestre ascenso, orienta os brasileiros, purificação sagrada, amor, perdão e caridade. Saint-Germain, consome agora nossos erros no Senado, leva todo o nosso povo à verdade desvelada. Saint-Germain, Chohan violeta, mostra a todos os caminhos, traga a luz, traga a moral no Senado Federal. Chama violeta, liberta, purifica e ilumina. Saint-Germain, por-se a vitória se aproxima. Saint-Germain, amado mestre, luz violeta radiante, purifica o Senado com justiça e liberdade. Saint-Germain, ó mestre ascenso, orienta os brasileiros, purificação sagrada, amor, perdão e caridade.
Sangemen consome agora nossos erros no Senado, leva todo o nosso povo à verdade desvelada. Sangemen Chorran Violeta mostra todos os caminhos, traga a luz, traga a moral no Senado Federal. Chama Violeta, liberta, purifica e ilumina. Sangemen e Porcia, a vitória se aproxima. Sangemen, amado mestre, luz violeta radiante, purifica o Senado com justiça e liberdade. Sangemen é o mestre ascenso, orienta os brasileiros, purificação sagrada, amor, perdão e caridade. Sangemen consome agora nossos erros no Senado, leva todo o nosso povo à verdade desvelada. Sangemen Chorran Violeta mostra todos os caminhos, traga a luz, traga a moral no Senado Federal. Chama Violeta, liberta, purifica e ilumina. Sangemen e Porcia, a vitória se aproxima. Sangemen, amado mestre, luz violeta radiante, purifica o Senado com justiça e liberdade. Sangemen é o mestre ascenso, orienta os brasileiros, purificação sagrada, amor, perdão e caridade. Sangemen consome agora nossos erros no Senado, leva todo o nosso povo à verdade desvelada. Sangemen Chorran Violeta mostra todos os caminhos, traga a luz, traga a moral no Senado Federal. Chama Violeta, liberta, purifica e ilumina. Sangemen e Porcia, a vitória se aproxima. Sangemen, amado mestre, luz violeta radiante, purifica o Senado com justiça e liberdade. Sangemen é o mestre ascenso, orienta os brasileiros, purificação sagrada, amor, perdão e caridade. Sangemen consome agora nossos erros no Senado, leva todo o nosso povo à verdade desvelada. Sangemen Chorran Violeta mostra todos os caminhos, traga a luz, traga a moral no Senado Federal. Chama Violeta, liberta, purifica e ilumina. Sangemen e Porcia, a vitória se aproxima. Sangemen, amado mestre, luz violeta radiante, purifica o Senado com justiça e liberdade. Sangemen é o mestre ascenso, orienta os brasileiros, purificação sagrada, amor, perdão e caridade. Sangemen consome agora nossos erros no Senado, leva todo o nosso povo à verdade desvelada. Sangemen Chorran Violeta mostra todos os caminhos, traga a luz, traga a moral no Senado Federal. Chama Violeta, liberta, purifica e ilumina. Sangemen e Porcia, a vitória se aproxima. Sangemen, amado mestre, luz violeta radiante, purifica o Senado com justiça e liberdade. Sangemen é o mestre ascenso, orienta os brasileiros, purificação sagrada, amor, perdão e caridade. Sangemen consome agora nossos erros no Senado, leva todo o nosso povo à verdade desvelada. Sangemen Chorran Violeta mostra todos os caminhos, traga a luz, traga a moral no Senado Federal. Chama Violeta, liberta, purifica e ilumina. Sangemen e Porcia, a vitória se aproxima. Sangemen, amado mestre, luz violeta radiante, purifica o Senado com justiça e liberdade. Sangemen é o mestre ascenso, orienta os brasileiros, purificação sagrada, amor, perdão e caridade. Sangemen consome agora nossos erros no Senado, leva todo o nosso povo à verdade desvelada. Sangemen Chorran Violeta mostra todos os caminhos, traga a luz, traga a moral no Senado Federal. Chama Violeta, liberta, purifica e ilumina. Sangemen e Porcia, a vitória se aproxima. Sangemen, amado mestre, luz violeta radiante, purifica o Senado com justiça e liberdade. Sangemen é o mestre ascenso, orienta os brasileiros, purificação sagrada, amor, perdão e caridade. Sangemen consome agora nossos erros no Senado, leva todo o nosso povo à verdade desvelada. Sangemen Chorran Violeta mostra todos os caminhos, traga a luz, traga a moral no Senado Federal. Chama Violeta, liberta, purifica e ilumina. Sangemen e Porcia, a vitória se aproxima. Sangemen, amado mestre, luz violeta radiante, purifica o Senado com justiça e liberdade. Sangemen é o mestre ascenso, orienta os brasileiros, purificação sagrada, amor, perdão e caridade. Sangemen consome agora nossos erros no Senado, leva todo o nosso povo à verdade desvelada. Sangemen Chorran Violeta mostra todos os caminhos, traga a luz, traga a moral no Senado Federal. Chama Violeta, liberta, purifica e ilumina. Sangemen e Porcia, a nova era se aproxima. Que a poderosa presença Eu Sou em mim cele toda a energia agora magnetizada para que seja utilizada de acordo com a vontade de Deus e somente a vontade de Deus. Assim seja, em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Participe do nosso grupo de estudos pelo endereço eusouluz.com.br. Tire suas dúvidas sobre os ensinamentos dos Mestres Ascensos enviando sua pergunta para o nosso WhatsApp 35 99728 5201. Colabore para a expansão da luz. Apoie o nosso trabalho. Não importa o valor. Participe pelo Pix, contato@eusouluz.com.br ou fazendo uma transferência para a nossa conta no Itaú, na agência 1597, conta 20830, dígito 3. Lembre-se de curtir este vídeo e compartilhar com os amigos.
Isso ajuda na divulgação do canal. Vitória sempre na luz de Deus e até o próximo vídeo.